Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka, e vamos falar sobre as receitas dos segurados, como que o trabalhador brasileiro paga a contribuição previdenciária, tudo isso você vai aprender aqui com o professor Tanaka aqui, né? Vamos começar então falando como que a gente vai fazer, qual estratégia que a gente vai usar. Bom, didaticamente eu dividi aqui em três grandes grupos, de empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico. Tanaka, o que é trabalhador avulso mesmo? Olha, se você não lembra quais são os tipos de segurados, você volta para assistir aquelas aulas de tipos de segurados, porque como eu falei para vocês, aquelas aulas são pré-requisitos para você conseguir entender o restante do curso. Tá. E aí, outro grande grupo é o contribuinte individual, segurado facultativo e temos aí o segurado especial, tá? Nós vamos dividir porque eles têm algumas coisas em comum, esses grupos, né? Vamos primeiro de tudo estudar empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico, que são esses nossos amigos, que empregado, se você lembra, né? O trabalhador avulso, estivador, que é o melhor exemplo, e empregado doméstico. Bom, esses três aqui, eles têm uma coisa em comum. O que será que eles têm em comum? Né? Eles têm aí um certo vínculo com alguém. O empregado tem um vínculo com quem? Com o empregador. Né? O empregador que faz o desconto ali das contribuições previdenciárias. Né? O trabalhador avulso tem um vínculo com quem? Com o órgão gestor de mão de obra, lembra? Né? Sindicato da categoria. Beleza? E o empregador doméstico, obviamente, tem um vínculo com o empregador doméstico. Empregado doméstico com empregador doméstico. Né? E aí nós temos esta tabela aqui de 2020. Né? Ela começou a vigorar a partir da portaria de 15 de fevereiro de 2020, né? Mas começou a vigorar em março de 2020. Então, se você está assistindo a esta aula em janeiro de 2021, 2021, 2022, né, você pega a tabela atual, porque o raciocínio é o mesmo que eu vou te explicar, tá? Agora, a gente não vai, assim, a fundo estudar sobre essa tabela. Eu só quero te dar, assim, algumas indicações básicas, né, para a gente começar a aprofundar o assunto na outra aula. Na outra aula a gente vai usar essa tabela, a gente vai aprofundar bastante. Mas o que eu quero que você saiba dessa tabela, né? Bom, nós temos o salário de contribuição e temos a alíquota, tá? Uma coisa que você tem que saber é o seguinte, Tanaka, isso aqui cai na prova, tem que saber cada centavo aqui do salário de contribuição. Olha, gente, eu nunca vi isso cair na prova, você tem que saber. É 1.045,01 centavos, né? Às vezes ele pode dar um valor assim, tipo R$1.000, né? Que é um valor genérico. Aí você sabe onde que ela vai se enquadrar, onde aquele valor vai se enquadrar na prova, na sua questão, tá? Ou fala, ó, é um salário mínimo, entendeu? Mas assim, fazer você decorar essa tabela eu nunca vi. Tanaka, então não preciso decorar ela para a prova? Olha, precisar não precisa, mas é bom. Né? É aquela história, caldo de galinha, imprudência não faz mal a ninguém, não é verdade? Então assim, se você decorar, melhor ainda. Mas se você não quiser decorar, o que você tem que saber? Primeiro você tem que saber que esse valor aqui, segundo a emenda constitucional 103, de 2019, a famosa reforma da Previdência, esse valor aqui equivale ao salário mínimo. Então, essa primeira faixa, esse valor refere-se ao salário mínimo. Beleza? Gravou? E este valor aqui, que é o valor maior, o que ele é? Ele é a gente chama de teto. Limite máximo do salário de contribuição, ou seja, ninguém pode ganhar benefícios superiores a R$ 6.101,06 centavos em 2020. Então seria uma sacanagem, se o cara não pode ganhar benefício superior a esse, é sacanagem eu ter que contribuir com valores cujo salário de contribuição seja superior a este. Então esse é o teto tanto para quem vai receber, quanto ao teto para quem vai pagar a contribuição previdenciária.
Tanaka, então também, da mesma forma, ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo? Menos que um salário mínimo pode ganhar. Eu vou falar daqui a pouquinho. Né? Por isso que ele coloca na primeira faixa que até um salário mínimo, até R$ 1.045, que hoje é o salário mínimo. E aqui você tem as alíquotas, 7,5%, 9%, 12%, 14%, conforme a faixa do salário. Tudo isso, o cálculo, a gente vai aprender a fazer na próxima aula. Tá? Nessa aula só para ter uma ideia geral. E aqui você tem estes valores, então, são faixas salariais. Percebe que são faixas salariais? Essas faixas salariais, a gente chama aqui esses valores de salário de contribuição. Tanaka, o que é salário de contribuição? Salário de contribuição, a gente vai ter diversas aulas, cai muito em prova. Por isso a gente vai fazer diversas aulas lá para frente, né? A gente vai esmiuçar, aprofundar esse assunto, mas, né, o salário de contribuição seria aí, simplificando, né, o valor do seu salário, né, o valor que você recebe sobre aquele valor que incide contribuição previdenciária, que a gente chama de base de cálculo. Tudo isso a gente vai ver lá na frente. Só quero que você comece a ter uma ideia de salário de contribuição. Então ele é tão importante, mas tão importante o salário de contribuição, que eu vou tecer alguns comentários sobre ele. Então a aula de hoje, eu não quero que você se preocupe assim com os cálculos, tá? Mas que a gente se preocupe mais com o conceito de salário de contribuição, assim, muito brevemente, porque a gente vai ter aulas aprofundadas. Tanaka, tem algum macete para decorar estes valores? Olha, hoje em 2020, né? Bom, você sabe que isso aqui é o salário mínimo. Já está lá na emenda constitucional, isso aqui sempre vai ser o salário mínimo. Quando mudar o salário mínimo, vai mudar esse valor aqui. O restante dos valores, eles não necessariamente serão proporcionais à mudança do salário mínimo, tá? Ele geralmente acompanha o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o índice da inflação. Mas agora em janeiro, em 2020, o valor que está aqui, bom, é 1.045. 1.045 centavo, né? Você tem outra faixa salarial, tá? Que vai até o quê? Até 2.089,60 centavos. 2.089,60 centavos, se você perceber bem, o que é? É pegar esse valor de salário mínimo e multiplicar por 2. Se você multiplicar por 2, vai dar o quê? Vai dar R$ 2.090. Então é mais ou menos um valor parecido. Tá? Se de repente você não quiser decorar os números, você pode, né, usar esse macete. E este valor aqui, 3.134, você pega esse valor, 1.045, multiplica por 3. Vai dar 3.135. Né? Bem parecido, tá? E esse valor aqui você tem que decorar, 6.101,06 centavos, que é o valor do teto. Se você estiver assistindo a aula em 2021, 2022, então você dá uma olhadinha na tabela original, mas tudo que eu explicar aqui, ele tem o mesmo sentido. Importante você entender como que a coisa funciona. Beleza? Se você gostou, dê um joinha, compartilhe as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. Quando você se inscreve no nosso canal, aperta ali o sininho. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Bons estudos, grande abraço, até mais, tchau, tchau.